Como você tem nos acompanhado nesse novo formato original do nosso programa, nós estamos mostrando sempre na abertura de cada edição o mapa do coronavírus, da evolução da pandemia por todo o mundo. E a partir de agora, eu te convido a conferir esses dados em tempo real comigo. Eu gosto sempre de destacar, lembrar para você de casa que nós apresentamos dados catalogados pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e esses dados são atualizados em uma plataforma online em tempo real. Neste início de tarde de quinta-feira, o panorama da evolução da pandemia de coronavírus em todo o mundo é o seguinte: já alcançamos 1.502.618 casos de coronavírus confirmado em todo o mundo. Desse total, 1.072.928 casos são considerados casos ativos, pacientes em tratamento contra a Covid-19, que é a doença causada pelo vírus. Casos recuperados já somam 339.775 casos. As fatalidades, as mortes em decorrência dessa doença, já são 89.915 casos em todo o mundo. Vamos agora fazer um passeio pelos principais países que vêm mostrando um pico agressivo da doença na atualidade. E a gente para de cara nos Estados Unidos. Atualmente, 434.861 casos confirmados da Covid-19 em território norte-americano. Desse total, 395.901 casos são considerados casos atípicos pela Organização Mundial da Saúde. São casos de pacientes que manifestaram sintomas da doença, a Covid-19, mas pacientes que ainda passam por tratamento. Temos casos recuperados em território norte-americano, 24.146 casos, e fatalidades nos Estados Unidos da América, 14.814 pacientes vieram a óbito em decorrência da Covid-19. Vamos para o território europeu, lá realmente uma situação bastante delicada. Nós começamos a nossa análise mostrando para você de casa os números da Covid nesta tarde de quinta-feira pela Espanha, que tem chamado bastante atenção por ter um pico bastante agressivo. Vamos lá! Atualmente na Espanha, 152.449 casos confirmados de Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus. Casos ativos em tratamento são 84.933 espanhóis que neste momento lutam pela sua saúde, combatendo os sintomas causados pela Covid-19. Casos recuperados, 52.165 casos de espanhóis que podem agradecer aos céus, dizer que estão livres das consequências da Covid neste exato momento. Casos fatais, a Espanha já contabiliza 15.351 casos. Continuamos na Europa, desta vez vamos apresentar para vocês os números da Itália, que por diversas semanas esteve no topo da preocupação mundial no que diz respeito à evolução da pandemia. Vamos ao território italiano. Atualmente, 139.422 casos confirmados de coronavírus em território italiano. Casos ativos, 95.232 casos. Casos recuperados, 26.491. Casos fatais, foram 17.699 italianos que morreram em consequência da Covid-19. E é importante destacar aqui uma notícia boa, porque anteriormente, não faz muito tempo, nós tínhamos lá na Itália os números de mortes em casos recuperados sempre andando muito próximo. No caso, as mortes quase que acompanhavam o número de casos recuperados. Agora, nós temos um distanciamento, nós temos mais um número maior, significativamente maior, de pessoas que recuperaram sua saúde após contraírem a Covid-19, no caso, o coronavírus que causa esta doença. Vamos agora para território brasileiro, voltamos para as Américas. Desta vez vamos apresentar para você de casa a nossa realidade brasileira neste início de tarde. Os nossos números são o seguinte. Vamos lá, Jorginho, 16.238 casos confirmados de coronavírus de Covid-19 neste momento em território brasileiro. Casos ativos, pacientes que passam por tratamento, são 15.241 casos. Os recuperados, até que enfim, esse número sofreu uma alteração. Nós já vimos há quase uma semana, mais de uma semana, apresentando apenas o número de 127 casos recuperados em território brasileiro. Neste início de tarde, nós noticiamos para você de casa que os recuperados em território brasileiro já são 173 casos. São brasileiros que já estão apresentando sua saúde plena após terem manifestado a Covid-19. Casos fatais em território brasileiro já são 824 casos registrados até este início de tarde aqui no Brasil. Agora nós seguimos para o nosso território
piauiense, vamos apresentar para você de casa os números que nós temos atualizados do nosso boletim divulgado pela CESAP, que é a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. Os números são os seguintes, lembrando a você de casa que esses dados que eu tenho aqui para você foram divulgados ontem, dia 8 de abril, a partir das 8h30 da noite. A CESAP tem mantido esse protocolo de sempre divulgar os seus números na noite do dia anterior. Então vamos à realidade apresentada pela CESAP através do seu boletim. Números descartados, casos descartados, 917 casos de piauienses que manifestaram sintomas semelhantes ao da Covid-19, mas que passaram por testagem e tiveram o seu panorama, no caso, a sua identificação descartada para coronavírus. Até o exato momento, o estado do Piauí tem 38 casos confirmados, casos que deram positivo para a Covid-19 em território piauiense. Desse total, nós tivemos uma pequena alteração, porque ontem foi divulgado apenas 6 óbitos. No início da tarde desta quinta-feira, foi divulgado o 7º óbito. Trata-se de uma jovem de 22 anos, natural de Teresina, que veio a óbito e foi confirmado pela CESAP no início da tarde de hoje. Então, até o exato momento, nós temos 7 mortes registradas em decorrência da Covid-19 em território piauiense. Nós tivemos aqui, é claro, de acordo com os dados de ontem, o óbito de um homem de 56 anos, que já estava nos números confirmados e que era de Teresina. No caso, esse óbito de Nogueira Neto, presidente do CRECE, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, foi confirmado no boletim de ontem à tarde. Os novos casos são todos de Teresina, foram registrados 7 casos positivos para a Covid-19 no boletim de ontem, todos os casos de Teresina, sendo 3 mulheres. E olha só, pessoal, uma característica bastante importante para destacarmos a partir da análise desses dados. As 3 mulheres que foram confirmadas com Covid-19 são 3 jovens. Uma jovem de 22 anos, uma de 26 e uma de 37 anos testaram positivo para a Covid-19 e estão sendo tratadas pelas nossas instituições ligadas à saúde pública. Já os outros 4 casos confirmados no boletim de ontem são 4 homens, só que desta vez homens idosos. Um com 64, um com 69, um com 70 anos e um com 91 anos de idade, mostrando que realmente a doença não escolhe, ela ataca em pessoas de diversas faixas etárias. Por isso, há necessidade de precaução.